Boa noite, amada igreja. Vamos nos colocar em pé para continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Nas palmas assim fica legal, ó. Quem nos liberta da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus, que treme a terra ao som de trovões. Sem ar eu fico admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Cante pra Ele com todo vigor. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz pegou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o teu amor sem fim. Tá lindo, é pra Ele. Cante com alegria pro Senhor. E quem traz ordem a todo caos, e faz o órfão, o filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos, e com a justidade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. E Ele brilha, sente. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz pegou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o teu amor sem fim. Bem bonito, vamos lá, ó. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, Tá bem forte a igreja, vamos lá. digno é o Rei que ressuscitou. Aleluia! Santo é o Rei que morreu, Cante pra Ele com todo o coração. digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz pegou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o teu amor sem fim. Glória ao teu nome, Senhor. Teu povo te adora. Tua graça, Senhor, é maravilhosa. Uma salva de palmas pro Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. Graça e paz. Ah, como é bom poder cantar para Ele e cantar sobre esse maravilhoso amor que alcançou a cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos neste lugar. Aqueles que nos acompanham pela internet, Deus abençoe sua vida, que Ele encha de graça onde você está e que você sinta tanto a presença dEle na sua casa, no trabalho, onde você estiver, tanto quanto nós aqui neste lugar. Que seja muito pequeno este lugar para conter a glória da presença dEle nessa noite. E que a gente beba dessa fonte inesgotável, que é de sua preciosa graça. Graça que um dia nos transformou, graça que um dia nos alcançou.
Eu quero dar uma oportunidade para uma querida nossa. Eu me tornei amigo dela hoje, é a irmã Rose, muito querida para a Evelyn e para a família Ott. Ela já pode se dirigir aqui, nós vamos também orar por ela, ela vai dar uma palavra à igreja. E quanto a irmã Rose vem, eu apenas queria dar uma boa notícia, é uma boa notícia bem pequena. Nós temos adotado aqui para a IBAGE uma versão bíblica. E alguns reclamaram dizendo que a letra era muito pequena, então a Adriana fez um contato com a editora lá e conseguiu, acho que 25 exemplares. Adriana, está por aí não? Eu acho que são 25 exemplares que vai estar à venda lá no balcão da recepção. Daqui a pouco você vai ter o IBAGE News, e no IBAGE News não tem uma informação que é sobre a boda coletiva no sábado que vem, às 19h30, onde 13 casais irão celebrar aniversário de casamento múltiplo de 5. Nós gostaríamos muito que a igreja se fizesse presente nesse dia. Meu último aviso é que o Adalberto está entre nós. Só levanta a mão, Adalberto. O Adalberto faz panelinhas e ele sobrevive através dessas panelinhas a partir de latas de refrigerantes, e a gente quer de novo disponibilizar para a igreja através do Djaí Adalberto no final da celebração. Rose, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. A gente quer expressar como IBAGE o nosso carinho pela sua vida, o reconhecimento da sua vocação ministerial, missionária e também de sua família. Assalamu alaikum. Aí vocês respondem, Maleikum salam. Essa é a nossa saudação lá no Senegal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu vim visitar a família da irmã Regina, Evelyn. E são pessoas queridas que têm nos abençoado ali no Senegal, em todas as áreas. E hoje eu conheci a família estendida delas e recebi esse abraço de vocês, do pastor Marcos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Falando rapidinho um pouquinho do Senegal. Senegal é um país da África do Oeste. 94% da população é muçulmana. É um país onde a liberdade religiosa é bem restrita. E a obra que o Senhor nos encomendou ali é o ministério com crianças em situação de risco, criança em crise. Nós trabalhamos com meninos de rua. A gente tem um programa de dia para meninos de rua com o objetivo de trazer-lhes o Evangelho de Jesus e também animar-lhes a voltar ao seio da família e abrigar aqueles que o Senhor nos encomenda a receber. Temos uma casa-lar para esses meninos e nessa casa-lar, ao longo de 16 anos de existência, mais de 80 crianças foram reintegradas às suas famílias e muitos receberam o Evangelho do Senhor. E nós temos hoje um grupo de 6 jovens que se tornaram como filhos da casa, que nos ajudam no ministério, que são membros da igreja do nosso Senhor Jesus, jovens que estão sendo formados para que, através deles, Deus levante uma nova geração ali no Senegal. E também trabalhamos com meninas em situação de vulnerabilidade, meninas de extrema pobreza, que estão na mendigância, são exploradas, meninas que nunca teriam acesso à escolarização, e Deus nos deu a graça de poder oferecer a essas crianças o primeiro ciclo, da escola primária. Elas são escolarizadas na Casa Esperança e recebem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma alegria poder trazer esse pouquinho do que nós fazemos ali. Eu sou mineira, meu esposo não veio, ele ficou cuidando do ministério e eu vim para celebrar o aniversário de 80 anos de minha mamãe na semana que vem. E me alegro de estar aqui com vocês, porque eu sei que vocês estão aí em plena mobilização, para a obra missionária. E a minha oração é que Deus continue ampliando a visão desta igreja, envolvendo cada dia mais cada um de vocês, cada família, cada jovem, com os negócios do Senhor nosso Deus. Deus está em missão, Deus está em obra, e é um privilégio para nós, como igreja dele, participar dos negócios dele na terra. Que assim sejam
a bênção do Senhor sobre vocês e sobre cada família e esse ministério. Obrigada, pastor. Não sei se nós temos uma bandeira do Senegal ali, que eu também não sou tão bom assim identificar todos eles, mas se não tivermos, é como se estendêssemos nossas mãos sobre o nosso povo senegalês. Que bom, né? Podemos saber que o reino de Deus é um reino de amigos, e eu concordo plenamente, essa é a visão aqui, missiológica da IBAGE. Deus está em missão, e Ele nos convida a cooperarmos com Ele, com o que Ele tem feito aqui no Brasil, em São Tomé e Príncipe, com Wesley e Maia, que estão agora representando a IBAGE lá, e também no Senegal. Quando eu disser na minha oração, estendemos nossas mãos sobre a irmã Rose, você estenda a sua mão, tá bom? No momento da minha oração, quando eu disser isso, deseje pela fé a graça, o poder e a bênção de Deus sobre essa querida e toda a sua família, e as missões que têm sido feitas ali no Senegal, todas as agências representadas ali, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e fará em nosso meio. Obrigado por tua doce e santa presença, por teu Espírito que conforta e nos convence, por tua palavra que será ministrada, pelos louvores que começamos já, ó Deus, dignificando o teu nome e reconhecendo quão grande tu és. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor os abençoe também, pessoas, ó Deus, que estão no Brasil e fora do Brasil, que o Senhor os abençoe com a graça do teu poder e da tua bondade também. E estendemos nossas mãos sobre a irmã Rose, Pai, reconhecendo, ó Deus, o que o Senhor tem feito tão lindo ali no Senegal, através da vida da tua filha, do seu esposo, da sua família. Ao estendermos nossas mãos, nós reconhecemos que o Senhor é abençoador, e que toda a capacidade vem de Ti, toda a bênção vem do Teu trono, e pedimos, ó Deus, e desejamos em oração que o Senhor faça recair sobre a vida da Tua filha, nesse tempo, Deus, de alegria entre seus familiares em Belo Horizonte, que seja um tempo de muita graça do Senhor, tempo, ó Deus, de matar saudades, que seja um tempo de muita alegria, assim como pedimos com mãos estendidas, que o Senhor continue sustentando, ó Deus, a vida do seu esposo ali no Senegal, através, ó Deus, do ministério com meninas e meninos, ó Deus, em vulnerabilidade, que esse projeto continue crescendo para a glória do Senhor, que a graça da salvação chegue àquelas crianças, e que o Senhor transforme, através do ministério dos teus filhos, ó Deus, a realidade daquele povo. É a nossa oração, gratos por quem o Senhor é, e pelo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, é um prazer enorme receber você e a sua família conosco. E celebrar tudo que Deus tem feito entre nós e em nossas famílias. E repartir as nossas dores e dificuldades. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Atenção você que é membro da IBAGE. Até esse momento, 300 membros já se recadastraram, mas ainda falta você. Contamos com a sua colaboração. Ao final das celebrações, procure o pastor Kellner e as pessoas que são indicadas para fazerem isso nos balcões. Deus abençoe. Atenção você que tem participado nas sextas-feiras das nossas palestras do grupo Crescer. Na próxima sexta, dia 1º de dezembro, teremos uma palestra sobre a compulsão alimentar, às 19h30. Participe! Está nascendo na IBAGE o Ministério de Visitação. Se você tem interesse em participar desse novo ministério, em ajudar as pessoas com visitas, procure o pastor Kellner no balcão de informações. Participe, se integre. O Ministério Reviver está preparando a sua confraternização de final de ano. Será no dia 9 de dezembro, às 15 horas, aqui na IBAGE. Você deve vir e trazer uma lembrancinha para o seu amigo secreto. Inscrições com a irmã Erci, irmã Rosângela e a irmã Adriana. Participem! Hello, Ibaji family. Do you or a friend speak some English? Would you like to practice with native speakers? Then we'd like to invite you to the very first Saturday Night Life. Saturday Night Life is a place where we'll sit around tables, we'll have interesting and fun conversations, and then we're going to watch a short message and talk about it. The message is called What Makes You Happy? And it's an introduction to faith. So come to Saturday Night Life and practice your English and bring a friend to hear about faith. Saturday Night Life, December 9th at 7:30. See you there! Você que é adolescente e está vindo na nossa igreja, faça já sua inscrição para o acampamento de Carnaval 2018. O acampamento vai acontecer dos dias 9 a 13 de fevereiro, no Carnaval,
com o valor da inscrição de R$ 250. Você pode parcelar esse valor em 3 vezes. Para fazer essas inscrições, é só você procurar o Marcinho ou o Marquinhos no balcão depois do nosso culto. A vida com Deus é um grande desafio, uma grande aventura. Não é um salto no escuro, mas uma entrega consciente de que o poder de Deus nos transforma de dentro para fora, expulsando o medo e nos enchendo de coragem. Venha e viva essa experiência. Deixe-se carregar pelo Espírito de Deus. Dos dias 9 a 13 de fevereiro, nosso acampamento de Carnaval 2018, acampamento Loading. Faça sua inscrição, não fique de fora. E esse foi o Bage News dessa semana. Para mais informações, consulte o nosso site e o nosso Facebook oficial. Que Deus nos abençoe. Nesse mesmo momento, está acontecendo aqui no espaço, atrás, a nossa celebração em inglês, que vocês viram aqui. Que Deus então abençoe esse projeto e esse ministério que tem sido tão abençoador também. Amém? Eu já tenho mais ou menos uns 6 anos que estou nessa igreja e uma das grandes marcas aqui é a comunhão. Mesmo com essa explosão de crescimento, glória a Deus, a IBAGE não tem perdido essa marca. Então, vamos praticar isso agora. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Você pode ficar em pé e dar aquele abraço quebra-costela em mais ou menos uns 37 irmãos aí, por favor, tá bom? Comunhão e adoração. Ouvindo Ele está, nos louvor.
graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus nos acompanha todos os dias. Receba um pouco dessa graça hoje, aonde você está aí. Você que nos acompanha pela internet, receba a graça de Deus, aonde você está. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração essa noite. Que Ele possa continuar falando ao seu coração essa noite. Como Deus poderoso, como Deus vivo, como Deus que transforma, que cura, que salva. Oh Deus, recebe o nosso louvor. Aleluia. Veio ao mundo o Filho de Deus. As palmas assim, ó. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Deus maravilhoso, Pai. Juntos. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos aquele que é o nosso Rei. Rei. Aleluia, 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 Recebe, Senhor, nossa adoração. Glória ao teu nome, Pai. Quando o instrumento toca, sinta a presença do Senhor. Ele está aqui. Está te abraçando. Vamos do início? aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Nosso Deus venceu a morte. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 Querido irmão, sabemos que nós muitas vezes passamos por muitas lutas, muitas tempestades nas nossas vidas. A diferença de quem não tem Deus é que a gente consegue passar muito melhor. Ele diz na palavra que a gente vai ter problema, que os dias vão ser difíceis, mas que Ele estaria do nosso lado sempre. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. E aqui nós estamos neste momento juntos,
na presença dEle, é o momento que Ele se cala e recebe a nossa adoração. Ele está calado para receber a sua adoração. Então faça isso com seu coração. Coloque na mente que você tem que atingir o coração de Deus. Pai, eu quero atingir o seu coração. Eu quero te oferecer o perfeito louvor, Pai. A tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eu quero ser nessa noite, aqui e agora, um verdadeiro adorador. Então faça isso, cante com o seu coração, enche o seu pulmão, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Vamos unir as nossas vozes ao coro celestial que canta para Ele glória ao Senhor sempre. Vamos unir as nossas vozes com as dos anjos que adoram ao Senhor sempre. Fazer um coro lindo para Ele. Juntos. Juntos em sua presença, com cantos de louvor, rendem-lhe graças com gozo. Grande e forte é o Senhor, louvai ao som de trombetas, bandeira e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração. O Senhor é bom. 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 Seu amor dura pra todo sempre. O que Ele é? O Senhor é bom. 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 Seu amor dura pra todo sempre. Cristo. Cristo pra sempre exaltado, Ele é o Criador. Rendem-lhe graças com gozo, exaltando-lhe de todo o coração. O Senhor é bom. 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 Seu amor dura pra todo sempre. O Senhor é bom. 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 Seu amor dura pra todo sempre. O Senhor é bom. Seu amor dura pra todo sempre. O Senhor é bom. Seu amor dura pra todo sempre. Adoramos Deus. Os irmãos podem se sentar um minuto. Esse é o momento que nós separamos para você que veio preparado para trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. Eu gostaria de dizer que, como nós cantamos, o Senhor é bom em todos os momentos. Nós passamos às vezes por tantas lutas. Eu estou falando agora de lutas financeiras, sabe? Mas em todas elas Deus tem nos ajudado. Deus tem feito para que nunca falte nada para aquele que é fiel. E sabe, estou falando da minha vida. Mesmo muitas vezes a gente sendo infiel, Ele permanece fiel, sempre. Ele permanece fiel. Você que nos visita, não se sinta constrangido com este momento. É a forma que nós entendemos também de adorar ao Senhor com aquilo que temos. Nós entendemos assim. Se você sentir a vontade, pode sentir a vontade também de ofertar, se você assim o desejar. Nesse momento também, você que trouxe o cofrinho, tá? Esse cofrinho solidário, né?
é o momento que você também vai trazer aqui, colocar tudo aqui na frente, tá? O cofrinho, tá bom? Então, enquanto cantamos essa canção, você pode trazer, pode aqui vir devolver aquilo que Deus já tem te dado. O seu dízimo, a sua oferta e o cofrinho solidário. Amém? Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Do meu louvor, perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós sabemos explicar o teu amor, Pai. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais, muito mais, Deus. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Sonda, Deus. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Gostaria de chamar aqui as crianças de 3 a 12 anos. Elas vão agora participar do culto na linguagem delas. Todas as crianças aqui à frente. O nosso hoje da Ibage. Né, Luquinha? Aqui atrás, nas dependências aqui atrás do palco, tem um berçário funcionando, tá?
Se você, mãe, precisa, pode trazer o seu bebê aqui para trás do palco. Tem um berçário preparado para receber você e seu bebê. Crianças, vamos falar com o Papai do Céu. Que jardim florescido, né, irmãos? Vamos orar, crianças? Pai querido, obrigado por este momento, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Obrigado porque em meio a tantas lutas, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Muitas vezes o Senhor tem pego em nossas mãos e nos levantado. Obrigado por essas pessoas, por esses irmãos que trouxeram aqui os seus dízimos e ofertas. Ó Deus, faça multiplicar, ó Pai, no lar desses irmãos. E se há pessoas, irmãos, que não têm um emprego, Deus, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, para que eles possam Te louvar com os dízimos e ofertas também, Pai. Muito obrigado pela vida dessas crianças aqui, que o Senhor fale aos corações delas, que a semente possa ser plantada, ó Pai, nesses corações, que essas crianças, mesmo que em tão tenra idade, Pai, tão pequenas, que elas possam entender a Tua palavra, que a sementinha possa ser lançada e possa germinar, ó Pai, e elas possam ter um encontro real contigo, Deus. Muito obrigado pela Tua igreja aqui, ó Deus, neste lugar. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e Te exaltamos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. O motivo de estarmos aqui hoje, né, para quem não me conhece, meu nome é Wanderson, e essa é minha esposa, Heloíse. E hoje nós, gentilmente, a pedido do pastor, nós viemos dar um testemunho para a igreja. Quando nós, e perdoe minha emoção, ela só testifica o quanto a vida, né, nessa terra é frágil, o quanto nós somos frágeis, mas que nós temos um Deus que renova todas as coisas. Em julho, a Heloíse ficou grávida, e há 2 meses atrás, ela perdeu o bebê. 1 mês, mais ou menos. Ia ser o nosso primeiro filho. E o que eu preparei aqui não é, apesar das minhas lágrimas, não é para entristecer os irmãos, mas é para dizer o quanto Deus é bom e o quanto Ele renova as nossas forças. Porque nós nos sentimos de maneira muito arrasada por tudo que aconteceu, não simplesmente pela perda, mas pela maneira que a história se desenhou. E eu escrevi algumas coisas aqui para manter o meu foco, e eu queria compartilhar com os irmãos, e com certeza essa história é para que o nome do Senhor seja santificado, porque Ele é o nosso Pai que está no céu e cuida de nós, né? E no dia 3 de outubro nós descobrimos que o bebezinho que a Heloíse carregava há 11 semanas não tinha batimentos. Desculpa. Não era minha intenção chorar, mas eu estou lembrando de toda a cena. E quando, neste momento, toda essa alegria que a gente tinha, que ia ser o nosso primeiro filho, foi retirada de nós. Aquela empolgação que nós havíamos sentido foi arrancada. E no lugar ficou um vazio doloroso, irmãos, inexplicável. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que talvez tem pessoas aqui que estão sentindo isso agora. E apesar de toda a dor, nós podemos receber o carinho e o afago de preciosos irmãos e companheiros da caminhada cristã. Eu lembro de naquele dia ter orado com tanta dor, como talvez jamais eu sentia, e poucas vezes senti em toda a minha vida.
E na minha fé, aliada a um sentimento de perda, me impulsionou a pedir algo ao nosso Deus. Se Ele quisesse, podia ressuscitá-lo. Mas Deus ouviu a minha voz e Ele não quis. E o Espírito Santo se moveu em uma igreja batista no Jardim das Indústrias. E nós fomos verdadeiramente amados, irmãos. Mas o que parecia uma triste notícia que havia de ser superada ainda estava apenas começando. A Heloísa teve o que a medicina chama de aborto retido. E a sua ginecologista nos instruiu a esperar 15 dias pelo aborto espontâneo. Seguimos na nossa vida, preocupado com essa condição. Ela sentia algum mal-estar, mas estava relativamente bem. No dia 19 de outubro de 2017, ao meio-dia, ela começou a sangrar e sentir fortes cólicas. Como eu trabalho em Guararema, ela estava sozinha em casa. E ela me ligou e eu tentei contatos com várias pessoas, com os irmãos da igreja, com vizinhos. Nós conseguimos chamar a irmã Renata e a irmã Priscila, esposa do Wesley, para nos auxiliar. Como não tinha muito conhecimento em qual pronto-socorro eu tinha que levar, porque eu não sou de São José, nós somos de São Paulo, eu levei ela no Hospital Vivale. Mas nós descobrimos lá que lá não tem infraestrutura necessária para atender uma mulher grávida, e que teríamos de ter ido à Policlínica Ademar de Barros. Como ela estava sangrando, o médico não permitiu que eu a levasse, e eu tive que esperar por uma ambulância e uma autorização na Policlínica. Às 17 horas, conseguimos que ela fosse levada à Policlínica. E chegando lá, ela ficou num quarto esperando alguns exames. Finalmente, às 8h30 da noite, ela conseguiu realizar um exame de imagem para realizar um procedimento chamado curetagem. Porém, com a troca de plantonista, a ginecologista do plantão não a leva diretamente ao centro cirúrgico, mas pergunta a Heloísa e para mim, dizendo que nós deveríamos escolher. E nós estávamos sozinhos ali. E não tínhamos o conhecimento necessário para dizer se era bom ou ruim. E nós pedimos para que ela ligasse para a ginecologista da Elo. E a ginecologista, eu não sei se por uma falta de humanismo ou por achar o processo muito natural, recomendou que nós voltássemos para casa. Nesse momento, nós voltamos para a nossa casa, a Elo estava com dor, estava sangrando. E eu tentei fazer de tudo para ela sentir-se melhor, mas por volta das 4h30 ela acordou com muitas dores e um sangramento muito forte e incontrolável. Ela foi até o banheiro e nós ficamos ali durante 3 terríveis horas, onde ela sangrava de maneira assim, que eu nunca tinha visto. Eu nunca fui de área médica, eu não tinha essa percepção, e o sangramento era muito, muito forte. Foram momentos indescritíveis, e durante toda a madrugada eu só orava para o Senhor me dar calma e não deixar eu ficar tão aflito. E eu tentava deixar a Elo confortável, e até que eu chamei a ambulância. Ela começou a delirar, a perder a cor, seus lábios ficaram sem cor, a face dela mudou, ela já estava quase inconsciente, irmãos. A ambulância chegou em 30 minutos em casa. Enquanto eles estavam coletando as informações finais dela, ela ainda tenta trocar de roupa, porque estava toda ensanguentada, e naquele momento ela desmaiou nos meus braços. Eu pedi para Deus: Senhor, não deixe ela morrer. Porque eu já tinha visto ali, do chão do meu banheiro, o feto. E eu não podia suportar mais perder a minha esposa. E naquele momento o Senhor confortou o meu coração. E muitos irmãos oraram por mim. Toda essa igreja orou por mim. São incontáveis os nomes dos irmãos aqui que participaram desse momento com a gente. Foi um momento muito doloroso, irmãos, e por isso das minhas lágrimas. Mas eu consegui entender que mesmo nessa situação, o Senhor estava conosco. O Senhor estava nos dando uma família. E essa família é a igreja. E horas depois, lá no quarto, a médica chegou para nós e disse que se eu não tivesse agido rápido, ela teria uma parada cardíaca. Porque ela é hipertensa e a pressão dela chegou a 7/4. E eu me senti muito culpado, porque com toda a minha pseudo-educação, com toda a minha formação, eu estava nas mãos de pessoas que não me conheciam, e pessoas que realmente desprezaram qualquer condição que fosse humana. Mas eu pude confiar em Deus.
e o Senhor Jesus fez um milagre. Os irmãos perceberam que nós não estivemos muito ausentes, porque Deus restaurou a Elô de uma maneira muito forte. E o meu milagre não é essa dor só, mas ela poder estar aqui do meu lado e poder dizer com as palavras dela o que ela vai dizer para os irmãos agora. Porque eu só fui o espectador, irmãos, mas o testemunho não é meu, é dela. Porque ela sim pôde testemunhar o que é perder uma vida e ganhar a vida de novo. Eu também escrevi para não sair um pouco do foco. E o que eu quero dizer é que essa experiência que a gente teve, ela foi ao mesmo tempo uma experiência juntos, mas ao mesmo tempo uma experiência só. Porque a minha era física e a dele era desesperadora, de quem enxergava e não podia me ajudar. E por mais que a gente, como mulher, fala, não, está tudo bem, está sob controle, não estava sob controle. E eu só percebi isso quando eu estava delirando já. Eu estava numa distância como essa aqui e eu já gritava para ele, achando que ele tinha me deixado sozinha, né? E eu não conseguia enxergar mesmo muita coisa, e eu só conseguia enxergar muito próximo quando eu via o que estava acontecendo, que era muito sangue, né? Então, apesar da estatística dizer que é muito comum na primeira gestação, e pode não parecer, essa parte boa, eu tenho 40 anos. Então, ter uma gestação nessa idade é arriscada, mas ela não torna isso menos dolorosa. Então, eu pensei em algumas coisas. Eu falei, eu sempre na vida toda, eu pensei assim, eu tenho que tirar alguma coisa boa disso. Apesar de não ter sido nada bom. De ter perdido, o sentimento de ter tido um parto, ter visto aquela dor, que eu acho que só quem teve parto normal sabe. E no outro dia ter entrado para a emergência em minutos e fazer a curetagem. E é praticamente como uma cesárea, você tem que ficar de resguardo e não sair com ninguém nos seus braços. Então, eu falei para Deus, Deus, eu não quero perguntar por que o Senhor fez isso, nem para quê. Eu quero tirar 3 coisas ou poucas coisas daquilo que o Senhor quer me ensinar com isso. E mesmo tendo tido tanta dor, uma das coisas que eu percebi foi que Deus não desconsidera a minha. Então, eu não sei por que motivo eu levantei esses pontos, mas se você tem algo, pode ser não precisa ser um bebê como o meu, mas algo que alguém tirou de você ou que você está sentindo, Deus considera a sua dor, o seu choro, tá? E uma outra coisa que eu coloquei no meu coração é que eu não ia viver com sentimento de autocomiseração. A gente subiu aqui e uma das coisas que eu falei para ele, nós vamos dar o testemunho. Porque só subir lá para contar a história, todo mundo faz. Todo mundo sobe e conta uma história. E a gente queria que dessa história fosse algo para a igreja, né? E eu coloquei no meu coração que eu não queria que esse sentimento de autocomiseração ficasse no meu coração. Para que todo mundo chegasse para mim, conversasse e eu ficasse, realmente eu perdi. Não, eu não queria. E eu não permiti que isso entrasse no meu coração. E eu não queria que isso tornasse uma raiz de amargura, que é muito comum para as mulheres acontecer isso. Então, se você é mulher aqui, lute. Lute contra essa raiz de amargura, lute contra esse sentimento que às vezes a gente até inconscientemente usa para chamar a atenção de alguém. Mas lute, porque Deus não se agrada disso. E a outra coisa foi que em Colossenses 3:1-2 diz que a tristeza não te faça perder o foco no alto, de onde a nossa esperança vive. Então, a minha mente, eu procurei mantê-la saudável durante esse período. E, lógico, que eu tenho o privilégio de ter o Anderson comigo e me ajudar em todo momento em que eu fiquei fraca e que eu chorei. E eu falei, Deus, eu quero chorar alguns dias só. E foram poucos, eu posso contar numa mão os dias que eu chorei. E falei, não vou chorar mais. Eu entendi que se eu fui escolhida, é porque eu sou especial. Ele poderia ter escolhido qualquer outra mulher, mas foi a mim que ele escolheu.
Eu não vou perguntar o porquê, não vou perguntar para quê. Eu apenas entendi que não foi nada comparado ao que Ele fez por mim na cruz. Então, todas as vezes que eu senti algo agora, eu quero ter em mente isso, de que a cruz não foi nada comparado. E eu queria guardar a minha mente. De onde sai? Que o meu coração é onde procede as fontes da vida. E eu queria que ele fosse um coração saudável. E para isso eu preciso manter a minha mente saudável. Para que o meu coração seja saudável também. Para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer em mim. E em resposta ao que a igreja fez por nós, 3 palavras eu pude tirar: amor, gratidão e verdade. O amor é evidenciar o amor de Deus por nós em cada detalhe cuidado, em meio a uma escuridão que parecia sem fim. O amor de uma igreja que se levantou em oração, em cuidado e em carinho num momento tão doloroso. A segunda palavra é gratidão. Ser grato pelo cuidado de Deus na nossa inocência e na nossa ingenuidade. Tudo me ensinou a ser grata por pequenos detalhes no qual Deus está presente e antes eu não dava valor. Ser grata pela disposição de companheiros e de alguns irmãos por terem, e de pastores principalmente, que cuidaram do coração do Anderson enquanto ele cuidava de mim. E por último, e finalizando o nosso testemunho, a gente comentou que foi uma falta de humanidade de algumas pessoas, principalmente da médica, de não nos instruir. Porque para nós, como mulher, você só descobre o que está acontecendo com você na hora. A gente não fica procurando. E eu me senti muito culpada naquela hora por não ter estudado o que era um aborto, né? Naquela hora. Isso já saiu do meu coração, porque eu entendi que eu não devo pensar assim. E a verdade nos faltou. E eu entendi que certificar do quanto a omissão da verdade e a falta de humanidade é prejudicial ao próximo. E isso me remete a jamais omitir a verdade de Cristo aos que precisam, indiferente dela ser verdadeira, boa ou dolorosa, mas que seja uma verdade libertadora. Amém? Essa é uma dor que só sabe descrevê-la quem a viveu. Talvez hajam muitas pessoas que já perderam um filho, um bebê. Eu disse ao Anderson e à Elô que Deus pode nos escolher para sermos pais por dias. Alguns que eu conheci foram pais por horas, por meses e por anos. E nem por isso Ele deixa de ser bom. Ele continua sendo o Deus bom que é, verdadeiro e perfeito. Disse a eles que uma vida gerada nos dá o privilégio da paternidade e maternidade, ainda que não tenhamos abraçado, ainda que não tenha vindo à luz. Deus os fez amar esse bebê ainda com semanas. Eles foram pais por semanas. E isso é uma bênção que ninguém vai poder tirar deles. Por isso o que eles mencionam no final é o que remete a gente para essa canção. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou, porque a cruz ela é o símbolo da entrega, da perda de um filho. Quando o pai perde um filho por amor à humanidade. E é isso que nós vamos cantar agora para a glória de Deus, celebrando esse milagre do sustento, do amparo, mas da paternidade e maternidade que Deus confiou a vocês para esse bebê que a gente amou. Vamos colocar em pé?
Obrigado por sua graça, Senhor, que nos sustenta no dia mau. Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Amor que impressiona, amor incrível. Por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sustentou Anderson e Elô. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa canção. Obrigado por esse testemunho tão precioso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é o Deus do dia mau também. O Senhor é o Deus da calmaria. Mas o Senhor é o Deus do forte temporal. O Senhor é o Deus dos pastos verdejantes. Mas o Senhor é o Deus do deserto. O Senhor é o Deus da fornalha. O Senhor é o Deus do tempo da prova. E nós chamamos por isso. Nós te adoramos. Elô e Anderson te adoram, Pai. Porque apesar de toda a dor, descobriram a graça. Essa graça que nos toma no colo. Essa graça que nos faz viver um dia por vez.
essa graça que nos ergue do pó, graça que veio da cruz ensanguentada, graça que nos chegou, ó Deus, da morte mais cruel que o teu filho poderia experimentar. Muito obrigado. Talvez hajam pessoas, como a Elô disse aqui à noite, Pai, que estejam enfrentando essa dor, que esse testemunho possa ter trazido conforto e consolo ao coração de cada um deles. Talvez pessoas aqui nessa noite não perderam o filho, perderam o emprego, Pai, perderam o casamento, talvez, ó Deus, perderam um bem furtado, e se sintam, ó Deus, de uma forma muito parecida, talvez em grau muito diferente, mas muito parecido. Que a graça de reconhecermos um Deus que nos ama impressionantemente nos alcance nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Amém, e amém, e amém. Eu estou celebrando 20 anos de ministério pastoral. Eu fui consagrado em 1997, exatamente no dia 29 de novembro, mas queria muito celebrar com vocês hoje, porque eu fui consagrado na IBAGE, há 20 anos atrás, tinha 28 anos. Me lembro, se fechar os meus olhos, daquele dia, e sou muito grato, porque foi a IBAGE que me sustentou por 4 anos no seminário. Eu e André, nós vivíamos um momento muito apertado financeiramente, e o pastor José Roberto, reunido com toda a igreja, levou em assembleia para me sustentar pelos 4 anos. Eu sou muito grato a essa igreja. Muito grato. Dos 20 anos de ministério, 8 estou completando com vocês. Os ministérios anteriores, como foram importantes para mim. E eu queria tentar condensar 20 anos em algumas fotos que eu separei, e o Alexandre, de uma forma tão linda, preparou um vídeo de 1 minuto que eu queria compartilhar com vocês agora. Que vocês pudessem viajar nesse tempo comigo e ver como Deus, assim como cantamos, tem sido gracioso comigo, com a minha família também. Quem diria que aquele menino tão tímido, cheio de sonhos e planos, seria chamado por Deus para ser um pastor, que formaria uma banda e se casaria. É evidente que o seminário não seria fácil, mas não é que ele se formou, e isto não foi nada comparado ao concílio que durou quase 5 horas. Mas passou, e o dia da consagração ao ministério pastoral chegou, e isto foi há 20 anos. Depois disso, vieram os preciosos ministérios em Taubaté, Moreira César e Suzano, igrejas que me ensinaram a amar e foram instrumentos nas mãos de Deus para me levar à maturidade ministerial. Até que um dia Deus nos surpreendeu, nos trazendo de volta para a IBAGE. Que dia inesquecível! Dos meus 20 anos, 8 deles têm sido vividos nesta comunidade tão preciosa. Quantos batismos, bebês apresentados, abraços apertados, vigílias, cursos, viagens missionárias, casamentos, sermões, congressos e cantatas. Que tempo frutífero, sempre ao lado dela, sempre ao lado deles, vivendo para Deus, até quando Ele queira. Pode. Boa noite. Eu vou falar olhando para você. Ele te escolheu. E que lindo ser uma escolha de Deus, daquele que podia ter em suas mãos qualquer opção. Mas eu imagino ele procurando lá de cima, encontrou o seu coração,
encontrou em você disposição para servir, para amar, para Ele usar. Há 20 anos te chamou para pregar, para o ministério começar e para a graça dele dia a dia testemunhar. Foram anos de incontáveis emoções, lágrimas de dor, outras de alegria, lágrimas de cansaço, de esperança, lágrimas de amor, lágrimas de pastor. Agora vai. Há 20 anos te chamou para pregar, para o seu ministério começar e para a graça dele dia a dia continuar. Testemunhar. Meu Deus. Vinte anos de incontáveis emoções. Lágrimas de dor, outras de alegria, de cansaço, de esperança, lágrimas de amor, lágrimas de um pastor. 20 anos de trabalho, de serviço, de suor, sim. Mas 20 anos de aconchego no colo de um Deus de amor sem fim. Anos de muitos sonhos concretizados, certamente outro tanto de sonhos frustrados, mas anos de perceber as pegadas e ver que em todo tempo Ele caminhou ao seu lado. E se virão outros 20, 40 ou mais, não nos cabe conhecer, mas temos certeza que Deus sempre estará com você. Se dessa vida não levaremos bem ou riquezas, você está no caminho certo, exercendo com muita destreza a missão que a você foi sussurrada 34 anos atrás, quando Ele, lá do céu, um servo bom procurava. E a boa obra, por Ele começada, será então, no dia em que Ele vier, enfim, completada. Com carinho, em nome da IBAGE. Amém, amém. Que prazer é poder servir a Deus. Eu vou ministrar hoje sobre a preciosa graça.
Muitas emoções essa noite. Sábado, ontem, nós demos um start para o Ministério de Surdos da IBAD também. A gente está muito feliz que a Mayra está liderando esse ministério que está sendo implantado na IBAD. Orem muito por ela e orem por todos os irmãos que estão se agregando a esse ministério. A canção Preciosa Graça, ela foi composta por um homem chamado John Newton. E John Newton, ele se converteu depois de conduzir uma embarcação para o tráfico de negros, de escravos. E se converteu exatamente por perceber uma graça concedida por Deus para a libertação do ser humano. Foi quando ele abandonou essa profissão de condução de embarcações para o tráfico de escravos na Europa. John Newton diz que quando ele recebeu a letra dessa canção e essa melodia, ele se lembrou muito de quando ele conduzia as embarcações em alto mar diante das tempestades. De como os escravos, mesmo destituídos de qualquer tipo de esperança, eles eram capazes de cantar em alto mar, na voragem, de quão terrível era um mar furioso naquele momento. Essa canção, que já foi traduzida para tantas línguas, tem norteado a nossa vida e nos feito refletir e repensar quão preciosa de fato é essa graça, como disse o Tazinho, que se revela de dia a dia nos mais terríveis situações em que nós enfrentamos. Um dia essa graça me alcançou e te alcançou também. E essa graça tem sido a nossa fonte de alimento, tem sido a nossa rocha sobre a qual nós nos erguemos em pé para enfrentar toda e qualquer adversidade da nossa história e da nossa vida. John Newton reconheceu o que muitos de nós já descobriu, que não há liberdade mais grandiosa do que a oferecida pela graça de Jesus Cristo, que se fez prisioneiro nas mãos de Pilatos e Herodes, para nos dar a liberdade real, eterna e total, que foi crucificado e morto para que pudéssemos receber vida e vida abundante, vida que sobrevive diante da mais terrível situação que um ser humano tem que enfrentar. Foi aos 14 anos de idade que, sentado como vocês, eu recebi o sermão baseado nesse versículo que hoje vou ministrar a vocês. Aos 14 anos de idade, o meu pastor, então, na época, Edson Petterly, ele pregava em Atos 20 e 24, e ao final do sermão, ele convidou aqueles que Deus estava chamando de alguma forma para serem pastores, missionários, ou entregarem suas vidas enquanto profissionais para cumprirem a missão de Deus, pudessem vir à frente. E entre todos os que vieram, estava o garoto de 14 anos, que havia ouvido Deus sussurrar no ouvido: eu quero que você se torne em minhas mãos um pastor. 14 anos. Cheguei em casa e contei para o meu pai: pai, eu ouvi uma voz, e é a mesma que quando me chamou para a salvação. E aí meu pai orou comigo, e 14 anos se passaram, e eu então fui consagrado nessa igreja como um pastor. Pastoreei por outros anos, e depois retornei para cá. E eu queria me debruçar sobre esse texto com vocês, e a gente conversar nos próximos minutos. Atos, capítulo 20, livro escrito pelo evangelista Lucas, que narra os primeiros passos da igreja e dá uma ênfase muito grande ao ministério do apóstolo Paulo. Atos 20, apenas o versículo de número 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Queria convidar todos a lermos juntos, nessa versão que a gente tem adotado aqui para a IBAD, juntos. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira
e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Pai, nosso coração está preparado para a Tua palavra, que Teu Espírito nos ilumine agora e possamos compreendê-la para a glória do Senhor, em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Amém. A graça, segundo o conceito de Paulo, que foi alcançado por ela numa estrada rumo à perseguição aos cristãos, é uma graça que se revela de uma forma muito surpreendente, mas muito envolvente e penetrante. A graça não nos é dada para nos manter na mesma situação em que por ela fomos encontrados. A graça toma a nossa vida e a enche de propósito e sentido. É o que acontece com Adalberto, é o que acontece com Jorge, é o que acontece com Batista, é o que acontece com Vitor, é o que acontece com cada um de nós. Com Adrien, é o que acontece com Ricardo, é o que acontece com João, é o que acontece conosco quando nós o conhecemos. Nós tínhamos uma visão profissional, a gente queria ser um bom profissional, construir uma boa família, isso são propósitos muito significativos, são propósitos importantes na perspectiva de enquanto seres humanos, mas quando o Senhor Jesus nos alcança, quando nós o conhecemos, quando o percebemos mais do que como uma história de Natal, mais do que um homem admirável, como os grandes coaches o reconhecem, como um homem inteligente, como Augusto Cury escreveu acerca dele muitas vezes, como Blaise Pascal o alinhava, como os filósofos o contemplavam, quando nós o descobrimos como muito mais do que é possivelmente ser reconhecido no campo humano, espiritualmente, então a nossa vida ganha um sentido eterno. Eu ganho um propósito terreno, limitado, finito, como um engenheiro, como um médico, como um professor. É bonito, é lindo, é precioso, mas é limitado, é finito. Um dia toda essa história terminará, as Escrituras contam isso para a gente no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Um dia tudo o que nós ajuntamos não terá sentido, e nós sabemos, porque nós já participamos de algum cortejo fúnebre, e percebemos, ao irmos atrás daquela pessoa querida que agora íamos sepultar, que tudo o que ela agregou em sua vida, seu conhecimento, seus diplomas, sua profissão exercida, seus bens adquiridos, nada disso agora fazia mais sentido. Portanto, o propósito e o sentido que em Cristo podem ser encontrados, ele rompe a vida terrena. Ele ultrapassa a limitação dessa esfera que nós nos encontramos. Eu sei, e foi dito pela Ana, que o chamado, ele ultrapassa o natural, ele é sobrenatural. E esta é uma noite para a gente reconsiderar a graça preciosa de Jesus Cristo. Essa graça que nos salvou, mas a graça que nos sustenta, e isso é muito lindo na teologia, quando nós descobrimos que o Deus que trouxe o universo à existência, Ele a sustenta na palma de suas mãos. Todos nós reconhecemos que uma coisa é gerar vida e outra é preservar, e o nosso Deus faz isso. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo que a vida dele só tem um valor se for cumprido o propósito para qual ele veio a existir, isso é especial demais para nós, porque você tem colocado toda a sua expectativa de vida na profissão, e por isso se desespera com medo de ser demitido. Nosso propósito de existência e sentido não está em algo que é frágil, está sendo depositado naquele que sustenta todas as bilhões e trilhões de estrelas e galáxias em suas mãos. Se Ele sustenta todo o cosmos, não sustentará a nossa vida. Entendem isso? Eu me lembro de pastoreando uma dessas igrejas que eu mencionei, ministérios anteriores, recebendo no gabinete pastoral uma pessoa de quem haviam furtado o seu caminhão, que era fruto do seu trabalho, pelo qual ele sustentava a sua família. E ele chegou, e eu tinha esse irmão como alguém muito forte na fé, mas ele chegou e antes de começar a falar, ele começou a chorar, talvez porque se identificou comigo como alguém diante de quem ele podia chorar, e ele chorou por alguns minutos, e parando de chorar, ele falou: pastor, eu perdi
o sentido para a minha vida. Eu falei, meu Deus, irmão, é sério? Sério, pastor. Roubaram o meu propósito de existir. Eu fiquei com tanta pena. E passei não apenas aquela 1 hora conversando com ele, mas outros encontros, para dizer para ele que é infeliz aquele que deposita seu propósito de existência naquilo que é frágil, naquilo que roubam, naquilo que nos tiram. Elo e Anderson agora nos ensinaram que o propósito da existência precisa estar em Deus, que nos sustenta, que nos ampara, que nos ergue, que nos abençoa, que nos enxuga as lágrimas, que nos conforta, o Deus que nos consola. Por isso o apóstolo Paulo está falando sobre a graça que invadiu a esfera da existência humana, e aí encheu tanto de propósito de existência, que se roubarem todos os bens, que se nos for tirada a saúde, ainda nós nos mantemos erguidos sobre a rocha. E você sabe, porque você já leu talvez a história de Jó, que ainda perdendo tudo, é firme e diz, mas a minha fé está no Redentor e eu o verei. Essa fé intacta, que embora se caia tudo ao redor, ele se mantém firme, porque seus olhos estão fixos no Senhor, autor e consumador da fé. Por isso 1000 caem à direita, 1000 caem à esquerda, e a gente é preservado por ele por causa da fé, porque o sentido e o propósito para a existência não está depositado naquilo que é frágil, mas numa graça forte, poderosa, que nos mantém na direção certa, no caminho rumo à cruz. Eu escrevia no Face essa semana que os 2 últimos lugares que Jesus esteve foram um marco da síntese do seu evangelho. A cruz ensanguentada, que nos lembra sempre que somos perdoados por Ele, e o sepulcro vazio, que nos enche de esperança para não nos entristecermos diante dos sofrimentos da vida humana. Os 2 últimos lugares que Jesus esteve, no sepulcro, seu corpo, que se ergueu da morte, e na cruz ensanguentada, crucificado pés e mãos. Os 2, perdão e esperança, é o que nos impulsiona para frente, é o que não nos faz recuar e cair. A graça, de alguma forma muito especial, nos encheu de propósito em sentido. Por isso a gente pode cantar, mas eu sei em quem tenho crido. Lá em Filipenses, carta paulina, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, minha salvação, até o dia final. Se há alguém aqui nesta noite que está completamente desesperado, sua semana foi trágica, foi terrível, talvez você perdeu o emprego, talvez o seu casamento está abalado, eu queria dizer a vocês, Deus está te convidando para, acima da religião, depositar toda a sua fé nele, nessa graça que vem dele, para você sobreviver, para você ser sustentado. Segundo, essa preciosa graça nos fez viver para além de nós. Por isso Paulo vai dizer que espalhar a graça a quem quer que seja que cruze o seu caminho, se tornou então agora a sua força para a vida. Irmãos, quantos de nós, tomados pelo pensamento dessa geração, nós construímos um castelo para nós mesmos reinarmos, e a fé em Cristo, por sua preciosa graça, nos liberta de nós mesmos, nos faz viver para além de nós. Por isso Paulo vai dizer, eu só tenho a minha vida por preciosa se eu cumprir aquilo para o qual Ele me chamou, que é falar aos outros, que é encorajar o abatido, que é fortalecer o que está fraco, que é confortar o que se sente agora entristecido. É essa graça, a graça que transborda de mim, uma graça que alcança todas as pessoas que de alguma forma vão cruzar a minha vida, seja profissional, estudantil, familiar, vizinhos, amigos, quem quer que seja que cruzar o meu caminho vai poder beber um pouco dessa água que vem da fonte inesgotável que é Cristo e que transborda da minha vida. E essa é uma pergunta que não pode calar nessa noite. Você precisa agora responder a ela. Se sua vida tem sido fonte de sustento para sedentos que cruzam o teu caminho,
Se realmente você compreendeu a graça e experimentou um sentido e propósito para a existência, e então veio a compreender que Ele espera que você viva para além de si, para além de você, que você se importe com o ferido, que você se importe com o abatido, que quando observar um noticiário sobre os refugiados da Jordânia, sobre os senegaleses, sobre aqueles que moram na África, você se importar com eles. Quando você ouvir sobre um atentado nos Estados Unidos, ser capaz de ouvir pelos que choram, pelos que perderam seus entes queridos, começar a derramar a sua vida em oração pelos seus amigos da escola, pelos seus professores, pelo patrão da empresa, começar a se derramar em um constante clamor pelo outro. Quando nós nos esquecemos de nós e nos lembramos do outro, a graça está em plena atividade dentro de cada um. Por isso essas bandeiras representando as nações do planeta em que a gente vive, da gente se importar. Isso não vai ser tão fácil, porque a graça fez muitos se sentirem orgulhosos dela. A graça, para alguns, fez com que se sentissem tão especiais que menosprezassem o outro, o próximo, o que chora, o órfão, o desenganado pelo médico, o que perdeu um ente querido, o que mora na rua, o que está em situação vulnerável. Nós, muitas vezes, conhecemos a graça e ganhamos um sentido para a vida e nos achamos melhores do que os outros. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que quando fôssemos atingidos por essa graça que nós cantamos, nós deixaríamos de nos importar mais conosco e nos importaríamos mais com o outro. Uma graça que nos faz viver para além de nós. Paulo entendeu isso. Paulo vivia para Roma, era um contratado do império para perseguir cristãos e levá-los a julgamento, quando não à morte. Paulo entende agora que ele precisa derramar a sua vida em favor do outro. Seja gentil, seja grego, seja incrédulo, seja evangélico, não importa quem, seja judeu, de quem quer que seja, é preciosa essa vida para Deus e ela precisa ser alcançada pelo amor, precisa ser amado. Não apenas isso, mas a terceira e última perspectiva dessa graça de Atos 20, 24, é que ela revelou que o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. Então, olha que especial esse tripé da graça preciosa. Redundante que eu estou sendo tantas vezes. Porque quando eu ganho sentido para a vida, eu só tenho duas opções. Me imaginar tão especial e conter essa graça para mim, ou obedecer a Deus e derramá-la em favor do outro. E por último, reconhecer que eu sou fraco. Foi a Paulo que Deus dirigiu a seguinte declaração: Paulo, não vou responder a sua oração positivamente e poupá-lo do espinho na carne. A gente até hoje, os teólogos, eles se debruçam, estudam, analisam para tentar compreender o que seria o espinho na carne. Eu tenho uma posição, minha posição é que Paulo teria desenvolvido uma doença oftalmológica depois de sua conversão na estrada de Damasco, quando ele ficou cego. E alguns acreditam, e dentre eles eu, que foi gerado em sua vista uma doença chamada oftalmia, parecida com conjuntivite. E Paulo se sentia sempre muito envergonhado de ter que estar ministrando a palavra com aquela... Quem aqui já teve conjuntivite? Ok, todos os conjuntivados aqui sabem do que eu vou falar. Eu também já tive inúmeras conjuntivites. Quando você tem aquela remela, você lembra dela? E aí você ficava com o lenço toda hora tirando aquele espécie de pus. A gente acredita que Paulo, quando ia pregar, ele se sentia envergonhado e humilhado por causa da sua condição, da sua enfermidade. Ele ora a Deus e diz: Deus, me tira isso. Deus diz: eu não vou tirar, porque todas as vezes que você se sente fraco, Paulo, eu te torno forte. Todas as vezes, Paulo, que você se sente humilhado, eu pego você e te exalto. É ou não é maravilhoso isso? A graça nos fez perceber que somos fortes enquanto fracos. Todos nós neste lugar, o pregador também, muito mais ainda do que vocês, somos todos fracos. Somos todos passíveis de erros. Todos nós somos imperfeitos.
Só há um perfeito, e Ele é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito. E eles são os nossos aperfeiçoadores. É o oleiro que nos toma enquanto barro e nos transforma em um vaso para a sua glória. Você e eu somos fracos. Ah, mas Ele nos ama tanto. Adalberto, você não tem noção do quanto Ele ama você. Profundamente a sua vida. Ama a vida do Marquinho. Ama a vida do Gilson, do Weber. Ama a vida do Mário. Ele ama a vida de cada um, da Pri. Pri, você se sente amada por Deus? Só que nós somos fracos. E somos fracos, e isso aqui vai na contramão de uma sociedade que diz: a força está em você. Você pode tudo. Você é forte. E vem aqueles consultores cheios de oratória e retórica, e vai enchendo, estufando o pulmão de cada um dos seus ouvintes. Você pode tudo. E aí vem Deus e diz: não, você é fraco. E porque você é fraco, você passa a depender de mim e eu te torno forte. É ligados à videira, disse Jesus em João 15, que nós somos fortalecidos. Fora da videira não há vida. Mas o ramo depende da videira. O ramo não é ramo por si mesmo. Ele precisa estar conectado a Deus. Essa é a graça que nos alcançou. A graça que pegou um menino com 11 anos, que tentava suicídio, e o transformou através da salvação. A graça que pegou um menino de 14 anos, que aprontava na igreja, e como eu aprontei na igreja, irmãos. E eu pago a minha língua como pastor há 20 anos. Porque às vezes eu vejo nossas crianças e os nossos filhos aprontando. Hoje mesmo eu dei uma bronca numa turma ali, que estava praticando parkour. Eu falei: gente, igreja não é lugar para parkour. Sabe o que é parkour? Quando você fica pulando obstáculos, e uma galera liderada pelo meu filho Davi. Aí eu falei: filho, mas pai, e aí Deus soprou: mas você também fazia parkour na igreja, Marcos Davi. Essa graça que nos pega e nos transforma, e nos dá identidade. Essa graça que nos torna fortes como Anderson e Elô, no dia mais difícil que alguém poderia encarar. Ah, como eu amo a Deus por essa graça. Graça que sustenta. Graça preciosa. Eu estava me lembrando de grandes homens. Foi essa graça que pegou um homem chamado Abraão. E no Monte Moriá, em Gênesis 22, faz parar o cutelo, a faca que desceria sobre seu único filho Isaque. O filho que ele amava com Sara. Essa graça que encheu esse homem, o pai da fé, de coragem, para deixar a sua terra e em obediência a Deus. A mesma graça que tomou um homem chamado Moisés, e o encheu de capacidade, de competência, para dirigir uma nação de quase 2 milhões de pessoas, tiradas do Egito para a terra prometida. Você sabe como esse homem sofreu, mas é a graça que tomou Moisés nos ombros, e enquanto fraco, ele tenta negociar: Deus, mas eu sou gago, mas eu não tenho competência. Eu sei, Moisés, eu sei que você é fraco. Eu chamo os fracos para fortalecê-los, Moisés. Eu chamo os que não são para torná-los diante de uma sociedade, Moisés. Eu confundo a sabedoria da sociedade. Fica firme, Moisés. Essa graça que sustentou esse homem. A graça que fechou a boca dos leões na cova em que Daniel foi jogado. Essa graça que tomou esse homem, levado cativo para a Babilônia aos 14 anos de idade, e o fez prosperar, mas não sem dificuldades, não sem perseguições. Essa graça que tomou um apóstolo, que estava muito aflito, ferido, porque havia pescado a noite inteira sem pegar nada. Ele tinha uma sociedade, e aí Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, diz: volta ao mar. Essa graça que transforma um rude pescador no primeiro pregador da história da humanidade. O pregador para a igreja, em Atos capítulo 2, apóstolo Pedro se ergue, não mais aquele homem rude, não mais aquele homem avesso, mas um homem cheio da autoridade, porque teve contato com Cristo ressurreto. Mas lembrem-se, não um homem forte por si mesmo, mas forte por causa do seu Senhor e Redentor. Foi essa graça linda e preciosa que emana do lugar
mais inconcebível. Como pode fluir graça e como ela pode ser preciosa, vinda de um dos ambientes mais terríveis da cultura judaica, romana e grega, o lugar da cruz, o Gólgota, o Calvário. Como pode emanar algum tipo de bênção de um lugar maldito, porque era assim que se considerava a morte pela cruz. Maldito é aquele que morre pendurado numa cruz. Como pode graça que liberta emanar de um lugar de vergonha, desprezo e dor? Como pode cura emanar de um lugar de morte? Só Jesus poderia ter feito isso. Quando suas mãos e pés recebiam cravos, ele estava pregando para cada um de nós e proclamando que seríamos alcançados por essa graça. Uma graça que não pode ser limitada. Eu estou pronto para cantar isso com vocês. Uma das minhas canções que eu mais gosto está baseada no conceito de que Deus nos trouxe a existência para viver para a sua glória. Combinado aí com o Ministério de Adoração. Deus nos fez viver para a sua glória, criados por Ele. Fomos trazidos à existência para o louvor de sua glória. E sabe, irmãos, todas as vezes que eu canto essa canção com a Ibage, o ministério até diz, lá vem o pastor com mais que uma voz. Todas as vezes que nós cantamos, eu sinto, e eu não estou agora sendo hipócrita ou emotivo com vocês, mas eu sinto tanto esse lugar ser tomado pela presença de Deus, mas eu sei que Deus já está aqui, mas é como se Ele dissesse, como é bom vocês reconhecerem que eu os trouxe para a minha glória, como é bom vocês reconhecerem que não vivem para si mesmos, mas para exaltar a obra do pintor. Ele é o nosso pintor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor que nos amou com um amor impressionante. Estão prontos para cantar para Ele? E só para Ele? Então vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção agora junto. É a última canção do domingo, hein? Então dê o seu melhor agora, tá? Passou aí, se eu ficar rouco, irmão, ficou rouco por uma boa causa, ok? Mas nós vamos agora dizer a Ele que a nossa vida, por causa dessa graça que nos encheu de sentido e propósito, por causa dessa graça que nos faz viver para além de nós, e Deus colocará no teu caminho muitas pessoas para você servir, para você ajudar, para você encorajar. Faça isso, irmão. Ao invés de desencorajar, encoraje. Motive. Que essa canção esteja em nossos lábios e chegue até o coração de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos criaste para a tua glória. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um louvor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor. Obrigado, Senhor. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor. Diga isso com muito orgulho. Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Início. Eu queria ter mais que uma voz,
igreja. Senhor, aquele que me diga isso pra ele. És o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Tu és o Obrigado, Jesus. Obrigado por tua morte na cruz. aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu vou fazer minha última oração, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque eu estou sentindo que eu devo perguntar. Há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Eu não vou chamar você para vir à frente, mas Ele está dando uma oportunidade para você. Aliás, desculpa, eu queria que tanto aqueles que sentiram o coração pegar fogo, porque Deus está chamando para algo específico. Talvez eu fui aos 14, talvez Deus está chamando adolescentes, talvez Deus está chamando você para oferecer a sua profissão a Deus. Eu queria que você viesse à frente, queria que você viesse aqui. Seja qual área que você atua hoje, que você queira consagrar a Deus, então venha porque eu quero orar por sua vida. Se junto com essas pessoas que estão vindo à frente agora, consagrarem as suas vidas, você quiser também, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, então venha também, saia do seu lugar. Alguém? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Quiser consagrar a sua vida. Pastor, eu sou engenheiro, posso consagrar minha engenharia? Claro que pode. Vem, consagra. Consagra seu casamento. Consagra a sua vida a Deus. Venha. Se una a esses aqui. É a nossa última oração. E se você sentiu o seu coração pegar fogo e uma voz dizer, entrega a sua vida para mim, então venha também. Sai do seu lugar e entrega a sua vida. É a tua noite. Isso. Pode vir. Pode vir. Se Deus está falando, venha. Pai, que noite preciosa é essa. Eu me lembro, Pai, quando o Senhor me chamou, que eu não tinha nenhum tipo de expectativa. O Senhor é assim. O Senhor faz o improvável. E como nós te amamos por isso. O Senhor não escolhe ninguém pela sua própria capacidade, ou competência, ou currículo que tem. O Senhor escolhe porque o Senhor é cheio de amor e graça. E porque o Senhor quer nos inserir, como disse aqui a Rose, o Senhor quer nos inserir na sua obra, no mundo inteiro. Muito obrigado por essa noite, por pessoas que se consagram a Ti, que entenderam, ó Deus, que o Senhor tem um chamado especial para elas, que o Senhor as quer, ó Deus, junto com suas profissões, empresas,
te servindo. Algumas aqui, ó Deus, estão vindo consagrar seus casamentos. Outros, ó Deus, estão se entregando a Ti como Salvador, Senhor de suas vidas. Ó Deus, agora que o Teu braço forte e mão de graça e poder esteja estendida sobre cada um deles. Abençoa-os, Pai. Cubra-os com a Tua graça e com o Teu poder. E que o Teu amor, Pai, e a graça preciosa de Teu Filho pregada nessa noite, que o consolo e o conforto do Teu Espírito sejam sobre todos estes que vieram à frente, sobre toda a Tua igreja neste lugar, todo o Teu povo que nos acompanha pela internet, e Tua igreja, e todas as nações espalhadas pela face da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus, que todos digam amém. Se abracem aqui à frente, peçam a bênção de Deus. Você também, teremos nossa feira missionária, teremos cachorro quente, churrasquinho missionário, tudo é missionário hoje, né? Tudo que você respirar. Então, vá em paz, uma boa semana missionária para você, sirva a Deus, que Deus te use para a glória dele. Claudinho, tem que abrir essa porta aí, por favor.